Muito bem, agora estamos no nosso segundo tempo e continue a leitura, por favor. Então estamos agora a partir do versículo 11. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isto é uma frase, é um lógion atribuído a Jesus que é dificultoso. De um lado, você vê, o telespectador vê que a figura de João é sobreestimada. Dentre os nascidos de mulher, não nasceu maior. Porém, o menor, que significa isto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não se trata, evidentemente, de uma qualidade gradativa, ou seja, não se trata de saber se no reino dos céus existe alguém que seja moralmente e asceticamente mais elevado que João Batista. Não se trata de graduação moral. Aqui se trata de afirmar que, apesar de tudo, João ainda pertence ao Antigo Testamento. Está no limiar, mas não ultrapassou o limiar. É apenas isso, mas é tudo isso. Não é? João é a última voz profética do Antigo Testamento. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E violentos se apoderam dele. Este é um outro versículo difícil, que normalmente é mal explicado, sabe? Quem são os violentos que se apoderam ou se apossam do reino de Deus? Normalmente se diz aqueles que fazem um esforço para entrar. Mas é o contrário. É o contrário. Desde os dias de João, o reino dos céus é objeto de contenda. Desde os dias de João até hoje, o reino dos céus sofre um sem número de violências das partes de todos os opositores. E esses violentos tentam se apoderar dele. Esse é o sentido do texto. Tentam, de alguma maneira, esses violentos, abafar o reino de Deus, não permitir que ele se divulgue, não permitir que ele cresça. Esta é a violência que sofre o reino de Deus, ou o reino dos céus, desde os tempos de João. E os violentos são aqueles que não só não entram, mas impedem os demais de entrarem. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que devia vir. E esta é a teologia de Mateus. João, sempre no limiar do Antigo Testamento com o Novo, mas sem ultrapassá-lo, é o Elias que popularmente se esperava. É claro que esta última identificação de João Batista com Elias terá sido feita depois da morte, tanto de Jesus quanto de João Batista. Quem tem ouvidos, ouça. É o que o evangelista Mateus, juntamente com o evangelista Lucas, nos apresentam. João é o Elias redivivo, o Elias esperado. E agora, nós entramos para uma terceira perícope. Esta aqui é mais polêmica do que as duas primeiras. As duas primeiras, bem, a primeira, sobretudo, tratou de uma dúvida, até certo ponto, compreensível do Batista. Mas agora, a perícope que começa em 16 e
se conclui com o versículo 19, é uma perícope mais polêmica. A quem vou comparar esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças a desafiarem-se mutuamente. Bem, em primeiro lugar, esta geração, isto é, a geração dos judeus da época de Jesus. É um tom um tanto polêmico. Sempre que Jesus se refere aos compatriotas como esta geração, não é coisa boa que vem. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não batestes no peito. A dificuldade deste versículo aqui é proverbial. Nós tocamos flauta e vós não dançastes. Nós entoamos lamentações e não batestes no peito. Bom, a ideia geral é clara. A ideia geral é clara. Esta geração se comporta como crianças caprichosas na praça. Dois grupos não se põem de acordo em nada. Um grupo convida o outro a dançar alegremente e o outro se recusa. A seguir, convida o contrário a fazer lamentação, a fingir um enterro, um certo funeral, e também não são atendidos. Agora, todo o problema está em se aplicar este versículo aqui. Quem é que tocou flauta sem que os outros dançassem? Lê o versículo 14. E se quiserdes dar crédito... Não. Versículo 18, desculpa. 18. Com efeito, veio João que não come nem bebe e dizem, um demônio está nele. Bem, mas se João é um asceta, não come nem bebe, vive uma vida de austeridade, como é que tocou flauta e os outros não dançaram? E a mesma coisa na segunda parte, entoamos lamentações e não batesses no peito. Lê o outro Veio versículo. o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Está aí, é o contrário. Veja, quando se trata de aplicar o provérbio, a aplicação é feita contrária. O primeiro deveria ser Jesus e o segundo João Batista. Percebe a dificuldade do texto? Como é que nós encaramos esse texto aqui? É possível imaginar e refletir, concluir da seguinte maneira. O grupo que toca flauta e o grupo que entoa lamentações é ora João, ora Jesus. Os dois estão em cada grupo. João e Jesus estão no primeiro grupo, João e Jesus estão no segundo grupo. E então, qual é o efeito do provérbio? É que nenhum nem outro agradam a esta geração. Nem João, com o seu ascetismo impressionante, agradou, e nem Jesus, com a sua amizade, com a sua benevolência e com o séquito que fez dos pecadores, não desprezando até mesmo convites para tomar refeição em casa deles. Ou seja, os dois enviados de Deus, cada um à sua maneira, desagradou a esta geração. Então significa o que isto? Que esta geração não soube
colher o Kairos, o momento de Deus. Nem com João, nem com Jesus. Perderam-se irremediavelmente. Não foram capazes de colher a mensagem de Deus que trazia João e que trazia Jesus. Está claro? Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. E este é o versículo conclusivo. Apesar disso, aqueles que creram em Jesus percebem que nele está a sabedoria. Isto é, a sabedoria Jesus é justificada pelas obras que realizou, os milagres de que já falamos no passado. Apesar deste julgamento severo por parte desta geração, que se tornou como crianças caprichosas, que baniram tanto um quanto o outro. Bem, e agora vem outra perícope polêmica. A polêmica está nos versículos 20 ao final do texto, a 24. Mas o nosso programa está no final e vamos deixar isto para a semana que vem. Muito obrigado.